Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a essa nossa disciplina de tópicos avançados em matemática computacional, certo? Bem, essa nossa disciplina, ela deveria ter iniciado no dia 11, certo? Porém, devido ao feriado que tivemos na semana passada, né? Não foi possível iniciar e essa semana, como todos sabem, devem ter recebido o aviso, nós tivemos a jornada acadêmica da UFOP, onde foi solicitado que as aulas fossem liberadas para que vocês pudessem participar da jornada acadêmica, certo? Então nós estamos iniciando agora, porém não se preocupem que não vai haver prejuízo de conteúdo, certo? Nós ainda temos, assim, o planejamento feito para as aulas, elas já previam possibilidade de uma ou outra aula por algum motivo, feriados ou ou por algum outro motivo nós não termos a aula, certo? Então não teremos prejuízo em relação a isso. Tá? Então, iniciando de fato, né, nossa disciplina, eu sou o professor Marcelino, certo? Alguns talvez já tenham assistido a aula comigo no semestre passado, disciplina de redes 2. Eu vou estar orientando, vou estar conduzindo essa disciplina nesse período agora, certo? Essa disciplina ela é uma disciplina optativa que vai ser ofertada de modo remoto. Né? Aí esse modo remoto, nós iremos daqui a pouco especificar como será esse modo, certo? A nossa ementa da disciplina, ela é dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte é uma revisão de análise de funções, visualização e interpretação de gráficos. Então, é basicamente uma revisão do que vocês já estudaram de cálculo, sendo que essa revisão ela é focada bem na parte de aplicação e de entendimento dos conceitos. Então, lá em cálculo 1, por exemplo, vocês estudaram com certeza limites, e lá em limites estudaram as propriedades do limite, e a partir daquelas propriedades estudaram como calcular o limite das funções para algum determinado valor, x tendendo a um determinado valor, certo? E aí vocês fizeram diversos exercícios, fizeram prova de como calcular o limite. A nossa ideia não é resgatar aquelas propriedades ou fazer exercícios sobre aquele conteúdo. A ideia é pegar alguns exemplos de funções, algumas com aplicação prática, e entender como o estudo do limite auxilia a gente a resolver algum problema. Né? Então a ideia é resgatar o que é o limite, como eu utilizo ele como ferramenta para análise de problemas reais. Da mesma forma, derivadas e integrais. Então vocês estudaram lá várias regras de derivação, estudaram várias técnicas de integração, tá? Mas como eu aplico, para que serve? Tá? Então nós não vamos rever técnicas de integração, nós vamos pegar alguns exemplos, né? Olha, aqui tem essa função que representa isso no mundo real, esse problema foi calculado a integral, o que eu posso observar a partir da integral? Então nós não vamos fazer o cálculo integral, nós vamos analisar o que é a integral e como aquela integral nos ajuda a resolver algum problema, certo? Então, essa é como nós vamos conduzir essa primeira parte relacionada à revisão de funções e cálculo diferencial integral. A segunda parte da disciplina vem introdução à pesquisa operacional. Então, a pesquisa operacional, de um modo bem por cima, nós termos ferramentas matemáticas para ou maximizar ou para maximizar um retorno ou minimizar um custo. Então eu posso ter, por exemplo, uma fábrica que está produzindo um certo produto que eu venda, mas para produzir esse produto eu preciso comprar os insumos, certo? Que eu posso comprar do fabricante X, do fabricante Y. Cada um tem um custo diferente, cada um tem uma qualidade diferente. Então, em função dos diversos fabricantes que eu tenho, dos diversos insumos que eu preciso, o quanto eu vou comprar de cada um para que, quando eu for vender, o meu lucro líquido, né, já descontado ali tudo que eu gastei, tenha um maior retorno para mim. Né? Às vezes, comprar
o mais barato não significa que eu vou ter um melhor ganho ali na frente. Porque comprar o mais barato, às vezes pode significar que eu não vou conseguir produzir tanto quanto eu produziria se eu conseguisse, se eu comprasse um produto um pouco mais caro de uma qualidade melhor. E aí, o que compensa mais? É melhor comprar um insumo um pouco mais caro que vai me permitir produzir mais? Ou é melhor comprar um insumo que é mais barato, porém eu produzo menos? E isso nós não... as grandes indústrias, né, elas não fazem isso, digamos que pela intuição. Existem métodos matemáticos para analisar e determinar exatamente o quanto comprar de cada insumo para ter o melhor retorno lá na frente. Eu dei esse exemplo porque acredito que seja didático, né? Mas a pesquisa operacional pode ser aplicada em várias áreas diferentes, né? Pode ser aplicada dentro da computação, pode ser aplicada em sistemas de rede. Então, por exemplo, eu posso decidir, eu tenho uma rede celular, por exemplo, onde eu preciso determinar se eu vou reservar espaço para as ligações de voz ou se eu vou deixar todo mundo competir, certo? Assim, então, assim, para deixar um pouquinho mais claro, eu tenho a minha torre lá da rede celular. Ela pode atender, por exemplo, 50 usuários ao mesmo tempo. Então, ela consegue manter 50 ligações ao mesmo tempo. Só que essas 50 ligações, isso é algo que assim, eu tenho, por exemplo, 200 usuários e eu consigo manter 50 ligações ao mesmo tempo. Dessas ligações que eu vou manter, ligações a gente entende tanto ligações de voz, a ligação tradicional, eu pegar meu celular, discar um número e ligar, quanto ligação de dados, eu enviar uma mensagem, ou eu fazer acessar um site, tá? Essa parte de dados. Então, ambos contam como ligação lá na minha torre celular. Porém, a ligação de voz, ela precisa ser tratada de forma diferenciada. Se eu tento acessar um site, demora ali 5, 10 segundos para carregar toda a página, talvez isso não seja algo tão ruim, tá? Eu vou continuar usando o serviço. Porém, se eu tento ligar para alguém e no meio da ligação eu fico 5 ou 10 segundos ali sem escutar o que a pessoa está falando, ou a pessoa não escuta o que eu estou falando, isso atrapalha muito, né? Nesses 10 segundos é capaz até da gente desligar, cancelar a ligação porque não está conseguindo falar, certo? Então essa ligação de voz, ela precisa ser tratada de uma forma diferenciada. E aí eu posso fazer reserva, né? Daqueles 50 canais lá que eu tenho para atender as ligações, eu posso decidir reservar uma certa quantidade só para voz, né? Só para ligação tradicional de voz. O quanto eu vou reservar? Eu vou reservar 10 dos 50? Eu vou reservar metade dos 50? Basta reservar 2? Então, a pesquisa operacional também nos dá métodos para poder dimensionar coisas desse tipo, né? Como eu vou tratar as ligações que são diferentes, têm natureza diferente e que eu preciso calcular, eu ter um número, né? Eu preciso ter um número que vai me dizer quantas ligações, quantos daqueles meus canais lá eu vou reservar para atender especificamente ligações de voz, certo? E a terceira parte, nós vamos para a teoria dos grafos, onde a teoria dos grafos também é uma aplicação, uma área da matemática, e não confundir com grafos lá de estrutura de dados, certo? Então, lá em estrutura de dados, vocês estudaram várias estruturas, né? Listas, pilhas, filas, aquelas mais simples, e passaram depois para aquelas mais complexas, grafos, árvores, e aí estudaram provavelmente algoritmos de busca em grafos, algoritmos de busca em árvores, né? Busca em profundidade, busca em largura, então todos aqueles métodos lá. Lá é um outro assunto específico a estrutura de dados. Aqui nós estamos falando de teoria dos grafos na parte matemática, certo? Então, grafos, na verdade, nasceu da matemática. E aí, aquela estrutura de dados lá de grafos, ela é chamada com esse nome, usa esse nome porque vem daqui
da teoria matemática. Nós vamos estudar a teoria matemática, onde a ideia é estudar a relação de conectividade entre elementos, né? E aí esses elementos, eles podem ser qualquer coisa. A teoria de grafos é utilizada de análise de redes sociais a roteamento em redes de dados, né? Então, vocês estudaram provavelmente em redes, algoritmo de roteamento, e devem ter estudado lá o algoritmo de Jasper. Então, para aquele algoritmo de Jasper, é um algoritmo de teoria de grafos. Se nós pensarmos nos roteadores espalhados na internet, pensarmos que existem as ligações entre esses roteadores, né, exatamente para poder passar os dados de um lado para o outro, que nós temos exatamente um grafo. Então a gente modela isso matematicamente, e esse problema de montar um algoritmo para encontrar a melhor solução, o caminho mais rápido ou um caminho de menor custo, é um algoritmo de teoria dos grafos, que inclusive se encaixa também dentro de pesquisa operacional, né? Então há uma grande interseção entre pesquisa operacional, teoria dos grafos, e o que nós vamos estudar vai precisar da parte matemática, de análise de funções, saber o básico de interpretar funções e sabermos interpretar muito bem as funções. Então esse é o conteúdo da nossa disciplina de um modo bem geral, assim, para dar uma ideia, tá? Como nós dissemos, a nossa disciplina vai ser do modo remoto, tá? Isso não vai prejudicar, certo? Nós temos aqui o programa um pouco mais detalhado, então vou pular aqui, já falamos um pouquinho, mas podem dar uma lida. Esse material aqui, esse plano de ensino já está lá no SIGA, certo? Vocês podem acessar e ler com calma, e dúvidas vocês podem estar perguntando. É interessante que vocês leiam para no nosso encontro síncrono, nosso encontro ao vivo, né, nós possamos conversar e tirar dúvidas, certo, sobre o problema. Então é importante destacar aqui que cada parte dessa, a parte 1, a parte 2, a parte 3, elas são, assim, disciplinas, né? Assim, cálculo, a parte de cálculo, na verdade, são 3 disciplinas, ou 2 disciplinas vocês têm, né? Cálculo 1 e cálculo 2. Pesquisa operacional é uma outra disciplina, que pelo que até onde eu olhei do PPC de vocês não têm, é por isso que nós estamos abordando aqui. A parte de grafos também é outra disciplina, que também vocês não têm, e por isso nós estamos abordando. E aí na nossa disciplina nós vamos fazer então uma introdução e iniciar o estudo. Por exemplo, em pesquisa operacional, nós estudamos tanto os modelos lineares. Quando a gente faz uma disciplina só de pesquisa operacional, nós estudamos modelos lineares, modelos não lineares, e estudamos, por exemplo, inclusive, alguns problemas de grafos dentro da própria disciplina de pesquisa operacional, certo? Aqui nós vamos tratar só de problemas lineares, certo? E aí, se no futuro alguém precisar trabalhar com modelos não lineares, já tem a base, já sabe como modelar os problemas, como identificar se aquele problema é linear ou não linear, e já tem inclusive a direção de quais livros pode utilizar, estudar para trabalhar. Mesma coisa em teoria de grafos. Nós vamos estudar alguns problemas básicos, vamos ver alguns algoritmos básicos, vamos entender o que é grafo, os conceitos básicos, né? E vamos estudar alguns problemas e algoritmos mais aplicados à computação. Mas tem muitos outros elementos que, se um dia vocês vierem a precisar, aí vocês já têm a introdução, já sabem por onde iniciar, certo? Esse é o conteúdo da nossa disciplina e o nosso programa. A nossa metodologia de aulas, então, nós vamos ter videoaulas assíncronas, como essa agora, tá? Videoaulas assíncronas são aulas gravadas que eu vou disponibilizar para vocês. Semanalmente, a ideia é que seja 1h30 de aula gravada para vocês assistirem. Vão ter estudos dirigidos, que vão ser atividades, tarefas que vocês vão estar desenvolvendo, por exemplo, listas de exercício, implementação, trabalhos de implementação. Só essa disciplina, a ideia é que vocês implementem os algoritmos que vão estar estudando e testem, certo? Então, os estudos dirigidos vão ser nesse sentido, de passar tarefas para vocês realizarem em casa, principalmente de implementação, tá? E nós vamos ter nossas aulas síncronas, vão ser horários ao vivo, remoto, né? Vamos usar o Meet, aí vai ser ao vivo, onde a ideia é
explicar sobre os estudos dirigidos, tirar dúvidas sobre os estudos dirigidos, tirar dúvidas sobre o conteúdo em si que foi apresentado nas aulas gravadas, resolver algum exercício com vocês. Então a nossa aula síncrona, ela vai ser principalmente para discutir o conteúdo e tirar dúvidas, fazer acompanhamento, certo? Então o horário de vocês é no horário da segunda-feira à noite, certo? Então de 7 horas até as 8h30, durante 1h30, toda segunda-feira à noite, né, nós vamos estar ao vivo no Meet para fazer acompanhamento, tirar dúvidas, apresentar mais um pouco do conteúdo, certo? E durante a semana vai ser disponibilizado para vocês aulas gravadas e atividades para vocês fazerem, né? Com uma carga horária de aulas gravadas aproximadamente 1h30, e os estudos dirigidos vocês vão ser planejados para que vocês passem 2 horas ali por semana dedicados a esse estudo dirigido, né? E assim a gente completa a nossa carga horária semanal, que vai completar a nossa carga horária de 60 horas da disciplina, né? Tá? Então toda segunda-feira de 7 às 8h30 da noite no Meet. Vou colocar o link lá no SIGA para vocês, certo? Aula síncrona, ao vivo, para nós discutirmos, tirarmos dúvida, passar atividades para vocês, né? E ao longo da semana, aulas gravadas e atividades para vocês fazerem. Obviamente, a pessoa estou com dúvida, vou tirar as dúvidas só na segunda-feira na aula síncrona? Não. Começaram quarta-feira, uma terça-feira, começaram a estudar e tiveram dúvidas. Vão esperar até a segunda-feira eu tirar dúvida? Não. Vocês imediatamente já me mandam um e-mail com a dúvida. A gente tenta ali resolver, tirar a dúvida pelo próprio e-mail. Não foi possível, ainda não resolveu, a gente marca um horário Meet para entrar online e aí tirar a dúvida, certo? Então, dúvida não é... Assim, a nossa aula síncrona é para tirar dúvida, mas vocês não precisam tirar dúvidas só nas aulas síncronas, não vão esperar só as aulas síncronas para tirar dúvida, tá? Apareceu uma dúvida, por favor, me avisem, já mandem e-mail e a gente já combina uma forma para tirar essa dúvida e vocês continuarem estudando, né? Não vão ficar parados sem estudar, engatados numa dúvida, esperando o nosso próximo encontro síncrono, tá? Então essa é apenas nossa organização durante a semana, mas a qualquer momento vocês podem me contactar. O e-mail marcelino.ss@fopa.edu.br, tá? Eu acesso o e-mail diariamente, então me envie. Assim que eu olhar o e-mail, pelo e-mail de vocês, eu respondo e combino o horário para a gente tirar as dúvidas no Meet, tá? Nosso cronograma, então estamos iniciando, então agora, né? Nossa aula vai até 18 de dezembro, até a semana de 18 de dezembro, e aí nós temos 2 semanas de intervalo, período do Natal e Ano Novo, e nós voltamos na semana de 3 de janeiro e vamos até a semana de 15 de fevereiro, certo? Então a disciplina está sendo programada para nossas atividades serem realizadas nos períodos de aulas aqui, e aquelas 2 semanas de Natal e Ano Novo vocês poderem descansar, poderem aproveitar com a família, certo? Nossa avaliação vão ser 3 avaliações: prova e estudos dirigidos, tá? Prova pode ser no formato de uma prova mais tradicional, com questões lá, questão 1, 2, 3 e 4 para vocês resolverem, ou pode ser também no formato de um trabalho, de implementar um algoritmo, né? Então, por exemplo, 1 ou 2 questões onde vocês vão precisar implementar um algoritmo, rodar e colocar a resposta, tá? Então esse é o nosso formato das provas. Vai ser um dos 2 formatos. Provavelmente a primeira avaliação vai ser um formato um pouco mais tradicional e a segunda avaliação vai ser mais no formato de trabalho, tá? De implementação. Os estudos dirigidos também vão contar,
tá, para avaliação, sendo que nós temos um peso de 50% para estudo dirigido e 50% para a prova. E a terceira avaliação é um trabalho prático final, certo? Então, essa é a nossa forma de avaliação. 3 avaliações, a nota final, a média das 3 avaliações, ok? As avaliações sempre vão ser pelo CIGA, a nossa ferramenta vai ser sempre o CIGA, certo? Então, as atividades, tanto estudo dirigido, quanto prova, quanto trabalho final, tudo vai ser postado no CIGA como tarefa, e vocês vão enviar de volta as respostas pelo CIGA. Né? As provas, por exemplo, eu vou postar no CIGA e vou dar um prazo de 48 horas para vocês resolverem e postarem os resultados. Os estudos dirigidos, eles vão ter um tempo maior, normalmente uma semana para vocês desenvolverem as tarefas do estudo dirigido e devolverem pelo CIGA. E o trabalho prático também a gente vai organizar para ter um tempinho um pouco maior ali no final, certo? Então essa é a nossa forma de avaliação. Os nossos livros. O livro básico da primeira parte é o livro do James Sturt, de Cálculo 1, tá? O segundo livro é o livro do Frederick, de Introdução à Pesquisa Operacional. E o terceiro livro, o livro do Goldberg, de Teoria dos Grafos. Os 3 livros são livros clássicos, tá? Eles estão disponíveis no acervo virtual da biblioteca da UFOPA. Então vocês podem acessar a biblioteca virtual e podem acessar os 3 livros pela biblioteca virtual. Não sei se vocês já conhecem, nas outras turmas que tenho dado aulas, alguns alunos, né, não conhecem ainda a biblioteca virtual. Então eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, para vocês conhecerem, né? É importante, né? Não só para essa disciplina, mas para todas as disciplinas, tá? Então, nossos 3 livros estão disponíveis lá, certo? E tem vários outros livros lá, bem interessantes, né? Então, aqui é o site da biblioteca, certo? ufopa.edu.br/SIB, SIBI, Sistema Integrado de Bibliotecas. Acessou aqui o portal, aqui em cima, acervo virtual Minha Biblioteca. Clicou, ele vai vir para uma área de login. Aí vocês vão usar o login e senha do CIGA. Então, estou logando aqui, meu usuário e senha, né? Só um momento enquanto loga. Pronto, estamos entrando aqui. Entrou na biblioteca virtual, está aqui. Então, por exemplo, esses livros que estão aparecendo aqui são os últimos livros que eu acessei, né? Então, aqui, ó, Cálculo volume 1, esse aqui do Howard Anton. Então, não é o nosso livro, tá? Nosso livro de Cálculo 1 é esse bem aqui, que está aparecendo aqui embaixo, do James Sturt. Esse aqui, com a capa verdinha, Introdução à Pesquisa Operacional, é o livro que nós vamos usar na segunda parte da nossa disciplina. E não está aparecendo aqui, mas tá aqui, ó. Esse aqui, de capa verde e branca, de grafos, é o livro que nós vamos usar na nossa terceira parte de grafos, tá? Lógico, quando vocês entrarem aqui a primeira vez, não vai aparecer livro nenhum, porque vocês não começaram a ler nenhum. Estão aparecendo aqui, são os livros que eu já acessei, já comecei a ler, né? Eu quero ver os livros que estão disponíveis, quero pesquisar. Tem um catálogo aqui, certo? Então tem um catálogo de livros. A internet está um pouquinho lenta aqui em casa, mas vai carregar, né? Tá demorando um pouquinho, mas tem um catálogo, vão aparecer vários livros organizados por área que vocês podem estar pesquisando. Aqui, ó. Tá? Vocês podem estar vendo por área, vai sendo apresentado os livros para vocês com base no que vocês estão pesquisando, né? Mas vocês podem vir também aqui na pesquisa. Então, por exemplo, grafos. Só um momento enquanto pesquiso os livros com assunto de grafos. Pronto.
Então todos esses livros que estão aparecendo aqui são livros, ainda está carregando as capas, são livros que tratam sobre grafos. Então aquele lá, que é o que nós vamos usar, tem um outro aqui que não está aparecendo na capa, mas também é de grafos, introdução e prática, fundamentos da teoria dos grafos para a computação, teoria computacional de grafos, os algoritmos. Então percebam, existem vários, aqui, esses quatro livros são livros específicos sobre grafos, a parte matemática, certo? Tem livro de estrutura de dados, porque grafos também é um assunto dentro de estrutura de dados, como nós falamos. Então, pesquisei aqui, achei o livro que eu quero, abrir livro, e aí vocês vão ter acesso ao livro no formato de e-book, né? Vão poder acessar, vão ter acesso a todo o conteúdo do livro de uma forma legal, né? Não é pirataria, né? Vocês estão acessando um serviço que a universidade paga, né? Para vocês poderem ter acesso a conteúdo, a livros, a bons livros, certo? Então aproveitem, utilizem, certo? Façam um bom uso da minha biblioteca, utilizem realmente, porque é algo bem legal, bem interessante. A internet aqui continua ruim, né? Então está demorando um pouquinho. Enquanto carrega aqui, então esse vai ser, como está explicando, esse é o nosso plano de ensino, certo? Esse é o nosso primeiro vídeo. É um vídeo para mostrar como vai ser a condução das aulas. A nossa aula 5 nós vamos conversar um pouco mais, dúvidas, qualquer dúvida, não entendi o formato das aulas, não entendi como vai ser a avaliação, ou acho que não está interessante dessa forma, é melhor fazer de uma outra forma, a avaliação, bora tentar de uma outra forma, assim. Na nossa primeira aula 5 nós vamos discutir sobre isso, conversar, tá? Então, se podem apresentar, tá? Vocês já fizeram um período de aula remota, já tem uma certa experiência, e tragam essa experiência, indiquem, olha, foi positivo assim, tal coisa não foi positivo, assim, esse nosso plano de ensino ele ainda pode ser ajustado, certo? Então na nossa aula 5 tragam opiniões, digam se está a forma que eu estou propondo está ok ou não, ou se você já tentado dessa forma e não foi interessante, melhorou quando foi de uma outra forma, tá? Então avisem, vamos conversar, se for necessário a gente readapta alguma parte a forma, né? Vocês podem dizer, não, aulas gravadas não estão sendo interessantes, são monótonas, é melhor as aulas ao vivo. Então a gente aumenta, em vez de ficar 1 hora ao vivo e 1h30 ao vivo, 1h30 gravada, a gente pode fazer tudo ao vivo. Ou você pode dizer, não, ao vivo é bem complicado, então a maioria da turma não consegue acompanhar a aula ao vivo, né? Porque a internet não deixa, ou o plano fica muito pesado por causa do plano de dados que acaba, e aí a gente pode fazer tudo gravado, tá? Então a gente pode adaptar, a gente pode ajustar, sempre visando que vocês tenham o melhor acesso, tenham o melhor aproveitamento, tá? A ideia é vocês terem o melhor aproveitamento da disciplina, certo? Aqui deu um erro, né? Por causa de estar em malte, né? Mas basicamente quando vocês clicarem lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A internet está bem complicada hoje, mas tá. Quando vocês clicarem lá no livro, deixa eu tentar entrar de novo. Enquanto carrega aqui, mais outra observação, essa disciplina, ela é uma disciplina, né, onde a ideia é a gente ir para a prática. Essa prática vai ser no sentido de implementar algoritmos, estudar problemas reais, certo? É uma disciplina de matemática aplicada, digamos assim, utilizar algumas técnicas de matemática de uma forma bem aplicada, usar como ferramentas, certo? E existem diversos problemas
computacionais que podem ser tratados ou por pesquisa operacional ou por teoria de grafos. Como provavelmente vocês já estão próximo do fim do curso, né? Se alguém tiver interesse, se ao longo da disciplina perceber que tem que assim, achou interessante e viu algum problema que gostaria de trabalhar para fazer o TCC, pode me procurar e a gente, inclusive, eu tenho interesse em orientar TCCs nessas áreas, tá? De pesquisa operacional e teoria de grafos, né? Então, se alguém tiver interesse, achou legal o que está vendo na disciplina, quer fazer um TCC nessa área, pegar um problema ali computacional real e implementar. O problema computacional real, ele pode ser desde por exemplo, um problema de redes, para o qual a gente precisa achar uma solução, quanto pode ser um problema de, por exemplo, pegar um algoritmo clássico e colocar para rodar, por exemplo, numa GPU e examinar se consegue implementar de uma forma que ele vai rodar bem mais rápido, tá? Então tem várias formas de trabalhar, tá? Desde aplicar ou pegar um algoritmo e implementar de uma forma diferenciada, né? Aqui tá dando timeout toda hora, né? Então fico devendo para vocês na nossa aula 5, né? Eu abro a biblioteca aqui, ó, tá dando timeout. Eu abro aqui a biblioteca e mostro para vocês, mas já tentem acessar, certo? Aqui é acervo virtual, login e senha do CGA e vocês vão ter acesso aí aos livros, tá? Então, aqui agora vai carregar. Legal. Então, pesquisar, coloquem lá, pesquisem, vai aparecer o livro. Então, para vocês pesquisarem grafos, vocês viram lá que apareceu aquele primeiro lá, né? Que é esse aqui. Aí vão clicar, abrir livro. Vamos ver se agora ele carrega. Tá, não quer carregar. Então na nossa aula 5, né, eu mostro para vocês, caso não tenham conseguido ainda, certo? Então, pessoal, qualquer coisa, podem já, inclusive já desde agora, mandar e-mail. Aqui carregou, legal. Então tá aqui o livro, aqui ao lado aparece todo o sumário do livro, então, conceitos básicos, modelos de aplicação, árvores, caminhos, subconjunto diverso, fluxo em redes, coloração de grafo. Então tem os vários capítulos dele aqui, certo? Por exemplo, Caixeiro Viajante, vocês já devem ter estudado Caixeiro Viajante em alguma disciplina, provavelmente lá em disciplina de inteligência artificial. Então, aquele problema clássico do Caixeiro Viajante é um problema clássico dentro de teoria de grafos, certo? Algoritmos de inteligência computacional são algoritmos que tratam também do Caixeiro Viajante, e teoria de grafos também tem algoritmos e métodos de solucionar. Aqui usando métodos mais matemáticos, digamos assim, enquanto que lá a inteligência computacional, né, utiliza ali algoritmos, heurísticas que tentam o que vocês já estudaram lá, né? Não vou entrar em detalhe nessa parte para não misturar as coisas, tá? Então aqui a gente vai estar vendo, digamos que de forma matemática, algoritmos e formas matemáticas de resolver o problema, certo? E aí basta clicar aqui, por exemplo, capítulo 1, conceitos básicos, e aí tá aqui. Vocês têm acesso ao livro exatamente como se tivessem comprado o livro, né? O livro físico que eu digo comprado, o livro físico. Aqui a UFOPA comprou para que vocês tenham acesso, né? Certo? Várias figuras, conteúdo, e assim por diante. Pessoal, então, estudem, acessem os livros. A partir de agora, vocês já podem mandar e-mail com qualquer dúvida, com qualquer sugestão, comentário. Eu vou responder para vocês o mais breve possível. Se organizem para tentar assistir os vídeos antes das nossas aulas síncronas, tá? No dia de segunda-feira à noite, exatamente para podermos nas aulas discutir sobre o conteúdo. Quando eu passar os estudos, as atividades para vocês entendam o que é para fazer, certo? Se não tiverem assistido as aulas, não tiverem estudado ainda,
não vão nem entender ainda, quando eu apresentar o trabalho, vocês não vão entender ainda o que é o trabalho. Então, estudem antes, tá? E obrigado pelo tempo, pela atenção. Espero que a disciplina seja uma disciplina bem interessante, bem legal para vocês. Até mais, então até nossa próxima aula.